O justo cuida dos seus animais. Provérbios, capítulo 12, verso 10. O justo cuida dos seus animais, mas o coração dos ímpios é cruel. O que lava a sua terra terá pão em abundância, mas quem corre atrás de coisas sem valor não tem ouvido, não tem juízo. O ímpio quer viver dos que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os maus se enredam na transgressão daquilo que falam, mas os justos escaparão da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberá de volta. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O justo cuida dos seus animais, meus amigos. Mas o coração do ímpio é cruel, mas o que os ímpios fizerem, receberão de volta. Cada um se farta do bem pelo fruto daquilo que diz, e o que as suas mãos fizerem, isso receberão de volta. Provérbios capítulo 12, verso 14. Nós tivemos conhecimento, através do jornal, nós do canal Olive, que um canalha, um monstro, uma pessoa má, má, cruel, atirou numa onça. Essa onça, ela nadou 8 horas dentro do oceano, e pelo que disse na reportagem, ela estava até com filhote. Eu acho que era na barriga. 8 horas essa inocente nadou, meus amigos, até ser resgatada por um barco da Polícia Ambiental. Eu não me lembro qual foi o estado, sabe? Tem gente que falou assim para mim: Leandro, você para editar seu canal, você tem que fazer um texto primeiro para você editar. Mas aqui dá para saber essa reportagem que passou, na reportagem no jornal. Um ribeirinho viu essa onça nadando, a bichinha nadando, machucada. Acionou a Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental conseguiu resgatar essa onça. Amém, meus amigos? Você, canalha, que atirou nessa onça, monstro, você não pode ser chamado de pessoa. Você é um monstro. Você é um canalha. Você é uma pessoa má. E você pode ter certeza que a justiça de Deus vai chegar até você. Amém? A justiça de Deus vai chegar até você. Porque se fosse você que tivesse sido atirado, machucado, e fosse nadar 8 horas para escapar da morte, eu tenho certeza, monstro, canalha, que você não gostaria. Se fosse um filho seu, uma mãe sua, uma esposa, um parente, um neto, tivesse sido atirado, machucado, nadando 8 horas para escapar. Mas Deus foi tão bom para esse animal, pessoal, para essa onça, que a bichinha encontrou um barco da Polícia Ambiental e resgatou ela. Quando os policiais levaram ela para o centro de triagem, os médicos que a atenderam disseram que no corpo dela, na cabeça dela, na cabecinha dela, tinham vários fragmentos de chumbo que esse monstro, esse canalha, atirou nessa onça. Você, canalha, que tem costume de atirar em onça, você, canalha, que tem vivido na idade da pedra, você pode ter certeza que as leis mudaram. Cuidado! Não maltrate animais, não maltrate onça, cachorro, gato, sapo, seja lá qual for a espécie de animal, bandido. Por que, bandido? O IBAMA está aí, a Polícia Ambiental está aí, mala. Você que tem feito isso com esses animais, você tome cuidado. Porque se fosse um filho seu, uma mãe sua, você mesmo,
Eu tenho certeza que você não gostaria. Atirar numa inocente é fácil. Eu quero vir enfrentar o grosso. Os grupos de elite do estado, da cidade. Por que você não atira num grupo de elite desse, canalha? Porque você sabe que você leva chumbo, você sabe que você morre, você sabe que você vai dessa para melhor ou para pior. Amém? E eu peço a você, YouTube, que edite esse vídeo. Não corte o meu vídeo. Porque às vezes a gente edita vídeo aqui, pessoal, o YouTube vai e corta. Certo? Mas as futilidades do TikTok, as futilidades, ele não corta. Você que tem costume de matar esses animais, atirar em onça, atirar em leão, seja lá o que for, vocês têm invadido o espaço deles, construtoras, na ganância de vender apartamentos e casas. Aí quando a onça aparece lá no condomínio e morde o homem, a mulher do homem, o filho do homem, a filha do homem, sei lá quem, quer jogar a culpa na onça, quer jogar a culpa no leão, quer jogar a culpa nesses inocentes. Você, meu amigo pastor, bispo, padre, diácono, seja qual for a patente sua, meu querido amigo, que tem se preocupado em defender certos políticos, entendeu? Que vocês já perceberam que não derem nada. Por que vocês não tiram uma reunião, uma campanha, para incentivar vossos membros a orar pelos animais? Vocês que dizem que nós temos que evangelizar esse povo do Brasil, que já está mais do que evangelizado. Todo lugar desse país tem uma igreja, tem uma rádio evangélica. Nós temos que evangelizar, nós temos que intervir o mais rápido possível, sabe aonde? Naqueles povos que não conhecem a Deus, ou melhor, conhece, porque até lá já tem missionários. Orar por essas nações que têm matado aqueles animais, China, Vietnã, países da África, Angola, Congo, Indonésia e etc. Países que têm matado aqueles animais com crueldade. Meu amigo Lula, quando o senhor voltar no Vietnã, na China, pede para eles pararem de matar aqueles animais com crueldade. Dê ideia, pelo menos, deles colocar um frigorífico equipado, com equipamentos decentes, para abater os animais sem sofrimento. Porque se fosse um filho nosso, se fosse um neto, uma esposa, uma mãe, se tivesse ferido, machucado, atirado, nadando 8 horas para sobreviver dentro do mar, a sorte dela é que ela sabia nadar. Certo? Você, canalha, que atirou nessa onça, a justiça de Deus vai chegar até você. Deus fala assim, pessoal, a gente tem que orar pelos inimigos e perdoar. Mas chega lá na igreja fazendo bagunça para você ver, meu amigo, o que acontece. Vai lá perturbar o pastor para você ver o que acontece. Eles falam em perdão, em amor, em perdoar, em tolerar. Mas qualquer deslize que você der dentro da igreja, o pastor te chama a atenção, chama a polícia, o segurança, e dependendo do pastor, o próprio pastor mete a mão na sua cara e te joga lá fora. Sabe por que eu falo isso? Porque eu já trabalhei na igreja. Eu também fui obreiro, só não vestia a camisa. Mas tudo que um obreiro fazia, eu fiz. A única coisa que eu não fiz na igreja foi expulsar demônio da cabeça das pessoas. Vocês acham que nós esquecemos a situação daqueles animais que morreram naquele galão de óleo quente na China, meus amigos queridos, e todos vocês, de todo o Brasil, todo o planeta? Vocês acham que é normal um monte de cachorro daquele na gaiola esperando para ser morto com crueldade? Se pelo menos fossem abatidos num frigorífico decente, nós poderíamos até não concordar, mas seria uma coisa mais sana. Deus foi tão bom para essa onça, para esse animal, para essa inocente, que o ribeirinho viu ela nadando, chamou a polícia ambiental foi lá resgatá-la. Se fosse você, canalha, que tivesse sido atirado, machucado, você gostaria, monstro? Você gostaria, monstro? A segurança desse país, pessoal, se faz com prevenção. Lá, já começa lá na favela. Dando escola para aquele menino que está crescendo lá. Dando escola com a presença do Estado e até mesmo forças federais.
Porque as forças estaduais, infelizmente, têm enxugado gelo. Começa lá na favela, dando escola, com a presença do Estado, para aquela criança não crescer na bandidagem, para não ficar essa bagunça que o país está, ó. As forças estaduais de segurança enxugando gelo. Esse canal foi inaugurado em caráter de urgência. Em caráter de urgência. Por causa desses animais. Desses inocentes. Fica todo mundo brigando na televisão. Influenciadores xingando as pessoas na televisão por causa de político. Xingando as pessoas por causa de político. Entendeu? Nós temos que nos preocupar, meus amigos, não só com político. E parar de ficar xingando as pessoas por causa de político. Tá? Para de ficar idolatrando político. Por mais que o político seja bom, você não deve idolatrá-lo. Porque é homem igual a você. Sujeito às mesmas falhas. Essa onça foi o próprio Deus que resgatou ela. O próprio Deus que resgatou. Sabe? A bichinha foi uma heroína, uma guerreira. Uma guerreira. Você sabe o que é nadar 8 horas, meus amigos, machucado, baleado? Vocês sabem o que é isso, meus amigos? Tem que haver uma fiscalização mais intensa. Tem que haver uma fiscalização mais intensa nessas reservas onde estão esses animais. Com forças especiais, ambientais, sabe? Serviços de inteligência ambientais para livrar esses inocentes, certo? Esses inocentes não sabem falar, não sabem se defender. E quando eles abatem é para matar a fome. Não igual esse monstro chamado ser humano, que fica aí aprontando, fazendo barbaridade aí, a troco de nada. Aquela música do Léo Canhoto e Robertinho, aquela música sertaneja. Eu nunca vi uma música tão inteligente, eu nunca vi uma música tão sábia igual aquela, O Último Julgamento. Ah, Leandro, por que Deus deixa isso acontecer? Eu não sei. Eu não sei por que Deus deixa essas barbaridades acontecer, igual muitas barbaridades têm acontecido, meus amigos. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, mas cuidado, meu amigo. Cuidado, porque Deus é bom, mas você tem visto as barbaridades que ele tem deixado acontecer. Por que, Leandro, que isso acontece? Eu não sei, meus queridos. Eu não sei, nem eu posso entender isso. Mas também nós não podemos se rebelar contra Deus, porque como que nós vamos se rebelar contra Deus? Se Deus é dono da nossa vida? Meu Pai, abençoa esse internauta. Abençoa esse internauta que se inscreveu nesse canal. Abençoa, meu Pai, todas as pessoas, os parlamentares, as forças de segurança. Essa pessoa, meu Pai, que tem estado na vida errada, você, meu amigo, que tem estado na vida errada, busque a Deus, porque você vai ver que Deus é muito mais doce do que essa vida errada que você tem levado. Você, criança, você que está aí na favela, pequeno, pensando em entrar pelo mundo errado, não faça isso. Não faça isso, porque Deus é muito mais doce do que a vida errada. Você, monstro, que atirou nessa onça, a justiça de Deus vai chegar até você. Certo? Que você venha se converter, mas a justiça de Deus primeiro vai chegar até você. Vai chegar primeiro a justiça de Deus até você. Certo? Primeiro a justiça de Deus vai ter que chegar até você primeiro. Certo? Você, cidadão, que tinha esse costume de matar esses animais, pare com isso pelo seu próprio bem. Para que você não venha ter problema com a justiça dos homens e com a justiça de Deus. Amém? Pare com isso, para o seu próprio bem. Porque se fosse você ou sua família, você não gostaria. Tá certo? Por que, Leandro? Que a gente liga o jornal e direto tem essas notícias ruins. Eu não sei, meus amigos. Eu não sou Deus. Mas uma coisa eu sei. A gente não pode se conformar com esse século. Teve um amigo meu que eu gosto muito, ele falou assim, o senhor me perdoe, meu amigo, o senhor sabe que eu estou falando, citando o senhor aqui. Não, Leandro, não nos conformei com esse século, é no mundo vindouro. Não, meus amigos, é aqui. No mundo vindouro, não vai ter mais necessidade de não se conformar com esse século, não. É aqui, agora. Amém, meus amigos queridos?
Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por você ter inscrito nesse canal. Esse vídeo de hoje foi um vídeo enérgico, bravo, indignado. Porque a situação daquela inocente foi muito revoltante. Mas graças a Deus tudo terminou bem para ela. Amém? Que Deus abençoe a todos. Esse canal foi aberto para defender os animais, a natureza e o ser humano. E eu peço a você, YouTube, que você edite meu canal, por favor. Não corte o meu vídeo. Por favor, eu te peço. Que Deus abençoe vocês também. Todos os analisadores do YouTube. Que Deus abençoe vocês também. Que Deus abençoe a todos. Amém.